Eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicólogo, trabalho com terapia de casal e terapia sexual. O Instituto Paulista de Sexualidade é onde eu desempenho minhas atividades clínicas e trabalhamos lá desde 1996. Embora eu já trabalhe e atue com terapia sexual e terapia de casais desde 1984. Vou falar com vocês sobre a psicologia da sexualidade e as atuações da psicologia clínica sobre as expressões sexuais. Temos que entender que o procedimento psicoterápico, no caso da terapia sexual, é um mecanismo que psicólogos e, por razões legais, médicos, realizam desde que especializados no tratamento de distúrbios sexuais. Desde 1970, com William Masters e Virginia Johnson, com a publicação da Inadequação Sexual Humana, é que vem a descrição dessa abordagem do tratamento de problemas sexuais, que é a terapia sexual. Então, a psicoterapia sexual é o tratamento de problemas sexuais baseados em fundamentos científicos que assumem a forma de segurança, educação e recomendações cuidadosamente elaboradas, com reforço no papel do terapeuta como educador. As queixas sexuais que atendemos são disfunções sexuais, inadequações sexuais, problemas de interação sexual do casal e transexualidade. Essas são as questões mais importantes, embora nós tenhamos esse tempo aqui para conversar sobre as coisas mais comuns no nosso consultório. Primeiro eu tenho que considerar as fases da resposta sexual humana e dividindo entre desejo, excitação e orgasmo, considerando fases interdependentes. Aqui eu posso entender aonde e quais são os problemas sexuais. E, como disfunções sexuais, eu quero contar para vocês que vai ser aquilo que nós percebemos como uma dificuldade em executar um comportamento sexual possível. É uma queixa que as pessoas trazem. Ele é descritivo. Então, esta queixa não vai implicar nem uma causa, nem uma pressuposição teórica. Eu preciso de uma descrição para compreender o problema e começar a entender de onde ele vem. Vamos nos dedicar às disfunções sexuais masculinas por um momento. Pegando a fase do desejo, eu tenho que compreender que existem queixas nos homens que vão, por exemplo, da inibição do desejo sexual, que atinge 30% a 45% dos homens. E esta inibição do desejo sexual implica em uma dificuldade em sentir e perceber aquela motivação, aquela mobilização para a busca de atividades sexuais. E eu digo inibição por pressuposição de que biologicamente nós temos a condição e a capacidade de ter esse desejo, mas não estamos expressando, não temos o comportamento de expressar. Essa inibição ela pode ser total ou pode ser situacional. Ela pode ocorrer sempre, mas ela também pode ser designada em circunstâncias específicas. Uma inibição do desejo, por exemplo, apenas com esta pessoa. No caso dos homens, então, há uma parceria específica, por exemplo, num casamento. Também podemos considerar um desejo sexual hipoativo. Hipoativo significando existe o desejo, mas esse desejo ele é menor do que, por exemplo, a parceria sexual que ele escolheu. Na mesma linha, eu ainda posso pensar numa fobia sexual, num comportamento, numa resposta sexual de afastamento dos contatos e das situações sexuais. Isso não é muito comum aos homens, porém, tenho que considerar que esta é uma possibilidade. Também tem um desejo sexual hiperativo, jamais comum aos homens. Algumas pesquisas apontam entre 3% e 10% dos homens com algum tipo de hiperatividade sexual. Aqui não estou qualificando psicopatologias, mas também aqui se incluem aquilo que até então tem sido chamado de comportamento sexual compulsivo e que nós vamos ver começar a aparecer a frase uma hiperatividade sexual patológica. Também aqui incluímos as parafilias.
As parafilias são formas de comportamentos sexuais alternativos que podem se associar ou se expressar de uma maneira patológica. Mas vai ser mais comum nós encontrarmos pessoas com essas preferências sexuais. Alguns preferem e acham que devem chamar isso também de orientações sexuais. Porém, os comportamentos sexuais alternativos podem ser problemas numa relação de casal, produzindo uma inadequação sexual do casal. As parafilias ou comportamentos sexuais alternativos são aqueles comportamentos que já foram chamados de desvios, de taras, até mesmo circunstâncias que são extremadas em jogos, por exemplo, sadomasoquistas, em situações envolvendo fetichismos que demandam a percepção de um comportamento a dois. Nas disfunções masculinas, na fase de excitação, nós temos as situações que são mais comuns aos homens para procurarem tratamentos. É a disfunção erétil, disfunção eretiva, ou o que historicamente era chamado até a década de 70 de impotência sexual. Essa é uma dificuldade sexual que atinge de 14% a 52% dos homens, mas isso varia muito com relação à idade. Os 14%, por exemplo, diz respeito a homens jovens, fase universitária, que têm uma dificuldade sexual de ereção apenas no primeiro encontro com uma pessoa nova. Já o segundo encontro não vai ser assim, o segundo encontro não vai ter problemas de ereção. Mas nós podemos ter circunstâncias onde este homem só tem problemas de ereção com esta pessoa, num casamento, por exemplo, ou com uma namorada ou namorado, mas podemos ter queixas que podem acontecer em todas as circunstâncias sexuais. Também podemos ter duas diferenciações importantes. Disfunções eretivas, com a dificuldade de obter uma ereção peniana que permita a relação de penetração, ou uma circunstância onde o homem perde a ereção ou ele não consegue manter a ereção que permita a relação de penetração. A maior parte dos homens que têm essa condição vão perder a ereção quando tentam a penetração ou quando já estão penetrados. Também existe uma pequena circunstância difícil de ocorrer nos homens, mas importante quando o paciente traz, que é a dispareunia, uma dor no genital quando da penetração. Isso vai ser mais comum em homens jovens que têm pouquíssimas experiências sexuais. Na fase de orgasmo acontece um outro tipo de problema que tem trazido mais homens ao consultório, porém atinge muito mais homens porque implica numa inadequação, numa incapacidade de controle voluntário sobre a ejaculação, sobre o momento e o tempo da ejaculação durante a relação sexual. Isso se chama ejaculação rápida ou ejaculação precoce. Em alguns textos vem como ejaculação prematura. A dificuldade de controle ejaculatório atinge de 75% a 83% dos homens. Embora, na literatura médica, o tempo seja metade disso. A razão é simples. A consideração de um tempo determinado. Se considerarmos o tempo de 1 minuto para a existência da relação sexual, então nós vamos ter 34% a 40% a 45% de homens com queixas assim. Se considerarmos 2 minutos, esse tempo sobe a 75%. Se considerarmos a capacidade voluntária, isso implicando quanto o homem deseja se manter na relação sexual, controlando sua ejaculação, nós subimos um pouquinho mais para os 83% de todos os homens. Vai ser mais comum um jovem de 18 anos ter uma dificuldade de controle ejaculatório, uma vez que, iniciadas relações sexuais com a frequência, os homens que têm controle ejaculatório precisam de 1 a 4 anos para desenvolver esse controle. Normalmente, os homens que procuram tratamento com essa queixa o fazem porque deixaram de ter um prazer maior, um envolvimento satisfatório, e também tem parceiras que podem estar reclamando da falta de controle. E muitas vezes o controle não acontece produzindo uma relação com poucos
minutos, às vezes 1 ou 2 minutos, mas em média, dos homens que procuram tratamento, o tempo é de cerca de 4 minutos, 4 minutos e meio. Também nós temos nessa fase uma disfunção sexual masculina não muito comum, mas também importante quando acontece, que é a inibição ejaculatória. As estatísticas demonstram que talvez sejam 0,5%, talvez até 2% dos homens. O problema maior é que isso os impede de terem uma ejaculação intravaginal e normalmente então faz esses homens procurarem tratamento quando querem ter filhos. Não confundamos ejaculação com orgasmo, porque o outro problema que também acontece nessa fase é a dificuldade em ter orgasmos. É muito raro, em 5.000 homens que eu tenha ouvido durante os últimos 30 anos em consultório, 5 vieram com essa queixa, com a queixa de falta de orgasmo. É diferente de ter ejaculação, porque se os homens têm ejaculação, percebem ter ejaculação, essa não é um problema, e no entanto, eles têm uma dificuldade de sentir prazer, um prazer sensorial percebido e que traz aquele bem-estar e satisfação com a relação sexual. Também é importante lembrar que alguns homens às vezes até acham que não têm orgasmos ou não têm ejaculação, porque eles têm um outro problema, eles ejaculam para dentro. Isso implica em homens que têm problemas relacionados à neurologia e degenerações neurológicas nos nervos na base do pênis. Faz com que a ejaculação vá para dentro da bexiga. Mas isso é uma diferenciação que se tem que fazer também com exames médicos, além de toda uma investigação psicológica. E existe também uma outra dificuldade que pode aparecer, que é uma dor associada à ejaculação, também extremamente raro. O último problema que acontece nos homens, normalmente relacionados à fase de orgasmo, é uma cefaleia pós-coital, uma dor de cabeça logo depois da ejaculação. Também não é comum, é bem raro. E às vezes nós temos essa associação simplesmente porque temos uma circunstância que esse homem não reconheceu, que trouxe algum desarranjo fisiológico importante. Depois dos homens eu quero pegar os casais antes de entrar nos problemas femininos. Os casais podem trazer problemas relacionados a uma inadequação sexual, porque casais implicam em 2 pessoas e cada um tem suas formas de expressão. E de repente nós temos diferenças muito importantes para serem discutidas no casal. Uma muito comum é a diferença de desejo, de frequência. É uma diferença onde um tem mais desejo que a outra pessoa e o casal precisa se colocar numa circunstância de adequação. A outra é a diferença de preferências sexuais. Lembrem-se que eu falava das parafilias, ou comportamentos sexuais alternativos. Possivelmente nós tenhamos essas discussões nessa circunstância. Já nas disfunções sexuais femininas, voltando para a fase de desejo, nós vamos perceber que nós vamos ter mais mulheres, de 45% a 60% das mulheres, com inibições do desejo sexual. Também é mais comum termos mulheres com desejo sexual hipoativo. É um desejo que se mantém, mas com uma satisfação com uma expressão sexual, por exemplo, uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses. Nós temos também mulheres com inibição total do desejo, que nunca se manifesta, que nunca aparece. Não existe uma mobilização de procura de relações sexuais ou de procura do outro para a relação sexual. É mais comum nas mulheres, se comparado aos homens, a condição de uma fobia sexual, uma condição de aversão sexual, uma condição de não procurar sexo nunca, e sempre que se aproximar de uma circunstância sexual, mesmo longe ainda da relação sexual, nós tenhamos respostas fisiológicas de fobia, mal-estar, náusea, tontura, inclusive perda de controle de esfíncteres. E existe mais uma condição que eu vou colocar aqui nas disfunções femininas, mas que também pode acontecer com os homens. Porém, é importante fazer uma diferenciação entre inibições do desejo sexual e a assexualidade.
ou uma circunstância onde essas pessoas não têm psicopatologias, não têm problemas, não se sentem mal pela falta de atividades sexuais, mas têm então não procuram atividades sexuais, não se sentem na necessidade da procura de atividades sexuais. Embora seja incomum, temos que ponderar que talvez apareça uma ou outra mulher no consultório com uma hipersexualidade. E, às vezes a hipersexualidade então vai trazer uma dificuldade de relacionamento ou de interação de relacionamento. Também existem mulheres com comportamentos sexuais alternativos que podem trazê-las ao consultório, porque isso traz dificuldades nos relacionamentos. Então, também temos mulheres com parafilias, embora em quantidade muito menor se comparada aos homens. Ainda nas disfunções sexuais femininas, pensando na fase de excitação, temos a disfunção sexual geral. Mas essa é uma dificuldade de definição, porque cada estudo tem usado definições diferentes. Porém, podemos ter mulheres que não se sentem bem no contato sexual e às vezes, inclusive, buscam acelerar a atividade sexual para terminá-la mais rapidamente. Algumas outras vão ter uma dificuldade grande em se lubrificar ou ter aberturas vaginais coerentes para a relação de penetração. E isso provavelmente vai conduzir a uma outra dificuldade, a uma outra queixa, que é a dispareunia, a dor na relação sexual. Normalmente, nós temos mulheres que já se acostumaram com essa queixa, inclusive dizem que dói só no comecinho. Nós temos que considerar que isso também é dor e também é um problema sexual. Na verdade, ninguém precisa sentir dor para ter relações sexuais e ter prazer sexual. O vaginismo é outra dificuldade sexual importante. Essa dificuldade sexual atinge 2 a 6% das mulheres. E é importante porque, normalmente, essas mulheres vão procurar tratamento quando querem ter filhos. E a dificuldade de ter relações sexuais é uma das razões pelas quais elas não engravidam. Embora com a fertilização assistida, muitas mulheres, mesmo com vaginismo, procuram médicos que tratam de facilitar a gravidez através da fertilização assistida. No entanto, aí elas se deparam de novo com a mesma dificuldade, porque essas mulheres têm uma incapacidade de abertura vaginal e que também as impede de serem examinadas por médicos ginecologistas. Isto tem uma importância, porque esses médicos passam a encaminhar para um tratamento psicológico, porque essas mulheres sequer podem ser examinadas, claro. Aí nós temos a fase de orgasmo nas mulheres, que ainda traz uma grande quantidade de mulheres para o consultório. Afinal, de 45% a 75% das mulheres têm dificuldades ou incapacidades de terem orgasmos nas relações sexuais. E isso não só faz com que elas busquem tratamento, como também um incômodo no relacionamento. Muitas pessoas, muitas mulheres, percebem que seus maridos não se sentem satisfeitos com essas circunstâncias. Muitas vezes, as mulheres passam muito tempo, muitos anos, sem contar para os seus maridos que não estão tendo orgasmos. E essa é uma coisa complicada para muitos relacionamentos. E faz com que essas mulheres procurem tratamento, então, às vezes, inclusive, sem participação, sem conhecimento dos seus parceiros. Também tem que considerar, embora raro, que existem mulheres que têm dor de cabeça após a relação sexual e geralmente associada a um orgasmo. Quando eu falo essa cefaleia pós-coital, eu quero dizer uma dor de cabeça que se mantém por horas, talvez até por dias, à semelhança de uma enxaqueca. Eu só quero passar rapidamente por algumas circunstâncias que foram determinadas no segundo Consenso Internacional sobre Sexualidade, em Paris, em 2003. Na verdade, a avaliação de homens, mulheres e casais com disfunções sexuais deveria ter uma busca de inclusão de fatores predisponentes, fatores precipitantes, fatores mantenedores, fatores contextuais, porque essas coisas vão nos ajudar a sistematicamente buscar o que causam essas disfunções sexuais. E para isso, nós temos que propor uma mínima avaliação psicossexual. Por exemplo, também usando testes psicológicos, mas lembrar que teste psicológico é um procedimento sistemático para observar comportamentos e descrevê-los com a ajuda de escalas numéricas ou categorias fixas. E
Isso implica também em entender os problemas à luz de pressupostos teóricos, e não simplesmente fazer uma explicação leiga, uma explicação que qualquer outra pessoa poderia dar. Existe uma condição importante a se buscar dentro da psicologia, e isso implica em instrumentos auxiliares do psicólogo para que a gente tenha um sucesso. Muitas vezes, usar testes psicológicos é uma forma muito mais fácil de determinarmos algumas características para ajudar a um tratamento. Muitas vezes, profissionais de saúde, sem compreender essa condição epistemológica, essa condição de compreensão do ser humano à luz de uma teoria, faz com que exista uma compreensão errada. Existem profissionais de saúde que, não treinados para aplicar um teste psicológico, tentam fazê-lo mesmo que não saibam o que fazer com a resposta. Mas para que eu vou usar um teste psicológico ou questionários que tenham uma construção psicológica? Permitir um diagnóstico de aspectos psicológicos, permitir o planejamento do processo psicoterápico, permitir reconhecer outros problemas sexuais além da queixa específica, servir de base para avaliar e reavaliar a psicoterapia sexual que nós vamos seguir, e facilitar a adesão do paciente ao processo psicoterápico. Existem muitos instrumentos em português já validados, e aqui no Brasil alguns instrumentos têm sido usados. Instrumento fatorial de personalidade, questionário desiderativo, o teste estilocrômico, o teste de percepção temática, o MMPI, figura humana. Esses testes todos têm sido usados em alguns momentos por alguns profissionais. Mas no consultório, no Instituto Paulista de Sexualidade, nós usamos algumas coisas específicas. Existem duas escalas de autoeficácia sexual, uma masculina e uma feminina, um inventário do desejo sexual. Utilizamos os inventários Becker de depressão e ansiedade para captarmos essas condições específicas, e os inventários de sexualidade. Quero me reportar um pouquinho aos inventários de sexualidade, porque eles são muito diferenciados. Inventários são formas, são questionários de coleta de informações. Eu tenho a primeira consulta com o meu cliente, questiono o que ele tem, qual é a queixa dele, pergunto várias coisas, tento compreendê-lo de maneira global, como é que é o casamento, como é que é o relacionamento sexual dele, quais são as atividades de trabalho, de lazer, atividades físicas, compreender estado religioso, educação, trabalho. Mas também vou buscar, no momento seguinte, propor que esse meu cliente responda alguns questionários, aqueles que eu já contei para vocês, e um questionário, um inventário de sexualidade de acordo com a queixa. Ele vai ficar numa área isolada, onde ele vai responder o questionário, que ele pode demorar 30, 40 minutos, às vezes até 1h30. Para as queixas de disfunção erétil, eu uso um inventário de sexualidade masculina forma 4. Eu vou saber coisas sobre a disfunção erétil dele e também conhecer muito da história sexual dele. Se a queixa for ejaculação precoce ou queixas de desejo, eu vou usar a forma EP2. Mas também é bom lembrar, eu estou coletando informações sobre a vida sexual geral dessa pessoa. Nesse caso, não apenas de ejaculação precoce, como a própria sigla da forma do inventário quer dizer. No caso das mulheres, para as queixas sexuais femininas, eu uso o inventário de sexualidade feminina forma A1. Essas formas foram desenvolvidas ao longo dos últimos 30 anos de acordo com necessidades, acréscimos foram acontecendo de acordo com a evolução de necessidades técnicas e queixas ou circunstâncias que foram aparecendo ao longo dos anos. Mas eu uso uma outra forma especial para as esposas de pacientes homens, porque aprendi uma coisa. As mulheres sabem muito da sexualidade masculina e elas têm muito que contribuir com a nossa compreensão das disfunções masculinas. E eu tenho um formato, um inventário especial de sexualidade feminina, que é a forma B1, que se dedica não apenas a compreender a história sexual desta mulher, mas também ter um foco na interação dessa mulher com o problema sexual do marido. Antes de passar para o tratamento psicoterápico, quero adiantar para vocês que recém saiu no livro
Terapia da Sexualidade, que é publicada pela editora Zagudoni, um formato desses inventários para homens que fazem sexo com homens, tendo uma adaptação, uma adequação para essa classe de pessoas. Logo teremos um inventário específico para coletarmos informações no caso de buscarmos compreender disfunções sexuais em mulheres que fazem sexo com mulheres. Mas vamos lá ao tratamento psicoterápico. Aquele consenso de sexualidade ocorrido em Paris em 2003 chegou a uma conclusão através de publicações internacionais que continham o mínimo de uma consideração sistemática e de uma validade científica. Para considerar o quê? Quais eram as formas de tratamentos psicológicos que conseguem dar conta de resolver problemas sexuais? E foram encontradas publicações que apontam as abordagens comportamentais, a abordagem comportamental cognitiva e a psicodinâmica multimodal, que utiliza um bocado daquilo que também fazemos nas abordagens comportamentais. Essas são abordagens documentadas. E o que tem a terapia comportamental para nos oferecer? A proposta de uma compreensão funcional do caso, uma tentativa de esclarecer quais as causas do comportamento, o que o mantém e quais as variáveis envolvidas, sociais, culturais, religiosas e outras variáveis que nós precisamos encontrar. E formular hipóteses, testar, reformular e direcionar o processo terapêutico de uma maneira que permite que a gente possa resolver aquele problema. Um adendo é a psicoterapia cognitiva, de qualidade comportamental, aquelas baseadas a partir de Aaron Beck, que primeiro foram desenvolvidas para tratamento de depressões, mas que logo já foram aplicadas a um bocado de outras questões, mas também vieram ser aplicadas em questões sexuais. O tratamento psicológico implica nós fazermos atendimentos individuais e com o casal. Existem os casos, sim, em que o indivíduo, homem ou mulher, chegam ao consultório e não querem que o parceiro ou a parceira participem. Muitas vezes, inclusive, explicam que eles não sabem que eles procuraram um tratamento. Preferimos a abordagem do casal. Se torna mais fácil. Nós perdemos menos tempo. Mas não se enganem aqueles que acham que, para nós, tratar um casal seja mais fácil do ponto de vista pessoal, profissional. É mais desgastante e mais importante de conseguirmos manter a atenção nas duas pessoas e conseguirmos lidar com o sigilo individual, com o cuidado de balancear as questões, mas é muito mais fácil porque sexo se faz a dois. Nós vamos, nesse tratamento psicológico, fazer uma aplicação de técnicas comportamentais para restaurar o comportamento sexual. Restaurar o comportamento sexual ou desenvolver comportamentos sexuais anexos ou necessários para superar a queixa sexual. Nós vamos também aplicar técnicas cognitivas para desenvolver mecanismos que também impeçam o retorno dessas queixas sexuais. E isso é importante, pois afinal, permitirmos que o problema volte não se encontra nos nossos objetivos. Nós também precisamos, ao final de um tratamento, arranjar uma forma de fazer com que essas pessoas não tenham um problema de volta. Essa maneira também implica em terminarmos o processo terapêutico, vamos dizer assim, diminuindo o número de consultas paulatinamente, assim, e refazendo toda a avaliação do problema, da queixa sexual, até que essa pessoa não precise mais dos atendimentos. Também conduzindo uma circunstância onde essa pessoa, ela mesma elabore uma lista de tudo o que ela fez para superar o problema e ela guarde isso como uma forma dela poder ter aonde reler, entender se existem problemas que possam ter aparecido novamente e que ela possa resolver porque ela já sabe o caminho. Ela aprendeu o caminho. Ela não precisa o tempo todo de consultorias de terapeutas. Ela só vai precisar em determinadas circunstâncias, e geralmente são circunstâncias diferentes daquelas
que ela já passou e que ela resolveu, que ela superou através da psicoterapia. Porque nós também vamos ensiná-la a superar, ensiná-la a resolver o problema. Nós vamos ensiná-la para que ela não fique dependente da psicoterapia. Assim é a abordagem psicológica, porque esses são os problemas que nós temos no consultório, daquilo que se chama de sexologia. Torno a dizer, existem outras queixas, outros problemas e outras circunstâncias, mas essas são as que mais acontecem, mais aparecem, e elas são as mais importantes para cuidarmos e darmos atenção. Quero aproveitar a oportunidade de convidá-los para, caso queiram ou precisem receber informações sobre sexualidade, semanalmente enviamos às quartas-feiras um informativo. Isso já está acontecendo desde 1996 e nós fazemos com todo cuidado a coleta de informações sobre questões relacionadas à sexualidade, notícias, pesquisas, publicações, livros e eventos, congressos relacionados à sexualidade, para que a gente possa ter acesso às informações e nós possamos continuar estudando. Estudar é sempre importante. E também deixá-los, convidá-los a um congresso de terapia de casais que nós teremos em maio de 2015 aqui em São Paulo. E antes disso, em janeiro, nós teremos um curso de atualização em terapia sexual que nós realizamos anualmente em São Paulo, no Instituto Paulista de Sexualidade, durante uma semana. Geralmente a última semana de janeiro, de segunda a sexta-feira. E nós facilitamos os nossos estudos e as coisas que temos atualizadas para poder passar para profissionais que estão aí em todo o Brasil atuando em questões de sexualidade. Geralmente também recebemos pessoas de fora do Brasil que vêm exatamente para esse curso. Quero agradecer a vocês a paciência de me ouvirem e me colocar à sua disposição. Muitas vezes sei que também é necessário termos uma continuidade dessa discussão. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado.